Boa noite, pessoal do segundo ano. Aqui vai seguir a correção da atividade de balanceamento que eu passei para vocês, tá certo? Então, a primeira questão aí trabalha com uma reação química e ela pede para você avaliar os coeficientes dos reagentes em comparação aos produtos, ou seja, é dito que o coeficiente dos produtos será 6 para cada produto. Logo, ele quer saber quanto de reagente será necessário, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui MgCl2 e H2. São produtos porque é após a seta. Tudo que é após a seta, numa reação química, chamamos de produtos, certo? A não ser que esteja numa situação de reação reversível. Mas, nesse caso, os produtos são o cloreto de magnésio e o H2, no caso, o hidrogênio. Então, nós vamos ter aí seis MgCl2 mais 6H2, certo? Então, se nós temos 6 MgCl2 mais 6H2 como produto, certo? Então, isso aqui é produto. Isso é produto, certo? Logo, a gente tem que ter uma quantidade de reagente que, quando juntos, quando misturados, quando sofrer a reação, se transforma em 6MgCl2 e H2. Ou seja, nós temos aí o Mg mais HCl, ou seja, eu tenho um magnésio mais um HCl, ou 1 mol de magnésio mais 1 mol de HCl. Desse lado, nós vamos ter um total de 6 Mgs. Se eu tenho um total de 6 Mgs aqui, 6 magnésios, ó, 6 vezes 1, que após um magnésio a gente tem um 1 aqui, mesmo que ele não apareça, é 1. Então, 6 vezes 1, 6. Logo, antes, nos reagentes, eu também tenho que ter 6 Mg. Mas, se eu tenho aqui, ó, vamos ver, eu tenho quantos cloros? Eu tenho dois cloros aqui e eu tenho esses 6 aqui. Então, ó, o 6 vezes 2 vai dar 12. Então, é necessário que eu tenha 12 cloros, certo? Tenho 12 cloros. Outra questão é, o H2 ó, é 6 vezes 2 é 12. Então, eu posso colocar que é 6 Mg mais 12 HCl. E a gente vai ter a reação balanceada, ou seja, 6 Mg mais 12 HCl vai produzir 6 MgCl2 mais 12, ou melhor, 6H2. Então, isso aqui ó, é a reação balanceada, certo? Então, temos aqui a resposta da primeira questão. Temos aqui, ó, a resposta da primeira questão, produto, logo debaixo, reagente. Certo? Vamos lá, próxima questão. No caso, alternativa C. 6 e 12. Próxima questão. Qual das equações abaixo está balanceado de forma incorreta? Então vamos lá. Eu tenho, nessa primeira questão aqui, eu tenho um Cl, certo? E desse lado aqui eu também tenho um Cl. Esse 4 aqui, ó, ele está multiplicando apenas o oxigênio. Lembrem, o número que vem à direita sempre multiplica apenas o seu antecessor, certo? E no caso, nós temos 1 mol de KClO4, ou seja, 1K,
um Cl e 4 oxigênios. Desse lado eu tenho um K, um Cl, 2 vezes 2, 4 oxigênios. Está balanceada. Próxima, letra B. A gente tem 2 ferros desse lado, desse outro lado também temos 2 ferros, certo? Eu tenho SO4, ó. Eu tenho 4 oxigênios e um enxofre aqui, só que eu tenho 3 vezes isso aqui. Esse número que está na frente, ele multiplica todos eles, toda a questão, certo? No caso, toda a molécula. Então eu tenho 3H2SO4, ou seja, eu tenho que ter aqui também, ó, 3 vezes H2SO4. Lembre que o número de fora do parênteses multiplica todos os que estão dentro do parênteses, ou seja, 3 vezes 1, 3 vezes 4, certo? Hidrogênio. Hidrogênio tem 3 vezes 2 aqui. 3 vezes 2 que vai dar 6. Só que aqui, ó, eu tenho 6 vezes 2, que dá 12. Então já existe um erro dentro dessa letra B. Então, por enquanto, vou considerar ela a incorreta. Vamos ver a letra C. A letra C, ela diz o seguinte. Diz que eu tenho 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Logo, desse outro lado eu tenho que ter 12 carbonos, 22 hidrogênios, 11 vezes 2, 22, e 11 oxigênio. 11 vezes 1, 11. Correto. Letra D. Eu tenho aqui 2 vezes 2, 4 carbonos desse lado. Desse lado eu tenho que ter 4 carbonos. Correto. Certo? Eu tenho aqui, ó, 4 carbonos. Eu tenho 4 hidrogênios desse lado, ou melhor, 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Desse lado eu também tenho 8. Então, 4 vezes 2, 8. No caso do oxigênio, eu tenho aqui um oxigênio, só que eu tenho 2 na frente. Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 5 vezes 2, ó, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 2, 12. Então, eu tenho que ter desse lado um total de 12. Certo? Só que desse lado, eu tenho quanto? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 12. Então, equação balanceada. Letra E. A letra E, eu vou ter aqui 2 sódios, ó, 2 NAs, e desse lado também 2 NAs. Eu tenho um CO3 aqui, eu tenho 2 CO3, ó, 2 vezes CO3, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho outro CO, outro carbono, certo? Então, eu tenho 2 carbonos. Tenho 2 carbonos, 2 carbonos. Hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Oxigênio eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 oxigênios desse lado. Desse lado eu tenho 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Então, a única alternativa incorreta, letra B. Vocês têm como colorir. Letra B. Certo? E nessa aqui é a letra C. Vamos lá. Terceira questão. Realize o balanceamento das equações. A gente tem várias equações aqui que a gente deve realizar o balanceamento. Certo? Então, vamos lá. O número 1 aqui. O número 1, a gente tem a L2O3 mais HCl, produzindo a LCl3 mais H2O. Lembre, o que é balanceamento? É igualar um lado ao outro. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou ter do outro lado Cl3, logo aqui eu teria que ter 3 também. Só que aqui eu tenho 2 alumínios e aqui 2 alumínios. Eu vou dar preferência a um dos dois. Nesse caso, vou escolher o alumínio, porque no final ele vai influenciar muito. Então, ó, se eu tenho 2 alumínios desse lado, certo? Ou seja,
Al2, O3 mais HCl vai produzir AlCl3 mais H2O. Ou seja, eu tenho aqui uma situação de balanceamento que os dois lados estão diferentes. Se eu tenho dois alumínios desse lado, eu tenho que ter quantos alumínios desse lado? 2 alumínios, certo? Só que agora eu vou ter 2 vezes 3. Não eram 3 cloros? Não eram 3 cloros? Agora vai passar a ter 2 vezes 3, 6. Então, desse lado eu tenho que ter 6 cloros. 6 vezes 1, 6. Só que os hidrogênios agora serão mudados. Porque eu tenho 6 hidrogênios desse lado, aqui eu só tenho 2. Então eu tenho que ter 6 hidrogênios também desse outro lado. Vamos lá. O número 2. Certo? Número 2 é SO2 mais NOH, produz Na2SO3 mais água. Ou seja, eu tenho aqui um óxido, que é o dióxido de enxofre, reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio, produzindo um sal, que é o sulfeto de sódio, se não estou enganado, mais água. Então, eu tenho um Na desse lado, só que desse lado eu tenho 2, certo? Desse lado eu tenho apenas um enxofre, desse lado eu tenho apenas um enxofre, então tá ok. Então vamos lá, vou colocar aqui. SO2 mais NaOH produz Na2SO3 mais H2O, ou seja, mais água. Então, ó, se eu tinha 2 Na's desse lado, eu tenho que ter 2 Na's desse outro lado, certo? Então a quantidade de enxofre está correta, a quantidade de sódio está correta. Então vamos avaliar a quantidade de hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios desse lado e eu tenho 2 hidrogênios desse lado, ok. E agora oxigênio. Então, ó, enxofre está ok, sódio está ok e oxigênio e hidrogênio também está ok. Então vamos ver o oxigênio. Agora eu tenho 2 oxigênios aqui e eu tenho mais 2 aqui, ou seja, dá um total de 4. Ó, 2 vezes 1, 4. E aqui eu vou ter 3 oxigênios, mais um oxigênio também, 4. Então essa aqui é a equação balanceada. Certo? Vamos lá, a próxima. A próxima é o BaO4. BaO4 mais HNO3 produzindo BaNO3 entre parênteses 2 mais H2O mais O2. Então, ó, a quantidade de bário desse lado é 1, desse outro lado também é 1. Só que a gente tem uma variação na quantidade de nitrogênios. Eu tenho aqui, ó, um nitrogênio está dentro desse parênteses, mas só que eu tenho um 2 fora do parênteses. Então esse 2 está multiplicando quem está dentro do parênteses. Eu tenho 2 vezes 1. Se eu tenho 2 vezes 1 aqui, eu tenho que ter aqui também 2 nitrogênios. Certo? Beleza. A quantidade de bário está correta, a quantidade de nitrogênio está correta. Vamos ver a quantidade de oxigênios. Eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 mais 1,
7. 7 mais 2, 9. Eu tenho 4 oxigênios aqui. E eu tenho 2 vezes 3, 6. 4. Esse é 4 aqui mesmo, é isso mesmo. 4 mais 6, 10. Só que aí a gente tem uma variação na quantidade de oxigênios. Por quê? Hidrogênio, beleza, está balanceado aqui. Hidrogênio está balanceado em quantidades. Vamos recalcular. 3 vezes 2, 6. C mais 1 dá 7. 7 mais 2, 9. E aqui deveria ser 3, certo? Por quê? Desse lado dá 10. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, desse lado tinha que ser 10 também. Então, eu tenho que colocar um número aqui, que vezes esse 2 vai ser igual a 3, ou seja, 3 sobre 2. Então, 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então, 3 mais 1, 4. 4 mais 6, 10. Então, um lado está igual ao outro. Vamos lá, próxima. Próxima é a letra número 4. O número 4, ele vai ter aí a situação de CO8, H18, O2, CO2, H2O. Certo? Então, eu tenho 8 carbonos desse lado, logo desse lado eu tenho que ter também 8 carbonos. Então, vamos copiar aqui. C8, H18, mais O2, produz CO2, mais H2O. Se eu tenho desse lado 8 carbonos, eu tenho que ter desse outro lado também 8 carbonos, certo? Eu tenho quantos hidrogênios desse lado? Ó? Eu tenho 18 hidrogênios desse lado. Então, desse outro lado, eu também tenho que ter 18. Então, eu tenho 9 H2O, porque 9 vezes 2, 18. Ok? Então, vamos ver a quantidade de oxigênios agora. Eu tenho ó, 8 vezes 2, vai dar... 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 9 vezes 1. 16 mais 9 dá 25 oxigênios. Então, 25 oxigênios desse lado. Então, desse lado eu tenho 25 oxigênios. Logo, desse lado eu também tenho 25 oxigênios. Então, tenho que colocar um número aqui que vezes 2 seja igual a 25. Então, eu posso colocar o próprio 25 dividido por 2. Então, posso colocar 25 dividido por 2. Porque 25 dividido por 2 vezes 2 daria 25, certo? De forma bem simples e prática. É complicado trabalhar com fração? É, mas não é nada de outro mundo. Vamos lá, próxima, número 5. A número 5, nós temos C4, H10O, mais O2, produzindo
CO2 mais H2O, certo? Então, eu tenho 4 carbonos desse lado eu também tenho que ter 4 carbonos. Hidrogênios, vamos começar com os hidrogênios. Se eu tenho 10 hidrogênios desse lado outro lado eu também tenho que ter 10 hidrogênios. Então, eu coloco 5 aqui. Por quê? 5 vezes 2 é 10. Então, eu tenho 10 hidrogênios desse lado, igual que tem do outro lado. E oxigênios. Então, ó, desse lado aqui, eu tenho um total de 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 5 mais 8 dá 13. Então, tenho 13 oxigênios desse lado. E eu vou ter do outro lado, no momento, apenas 3. Certo? Então, eu tenho que colocar um número aqui, que vezes ele, desse lado, dá igual a 13 também. Então, eu posso colocar o 6. 6 vezes 2, 12. 12 mais 1, 13. Então, questão respondida. Próxima, o 6. Ó, nós temos aqui, ó, Al mais Cl2 produz AlCl3. Então, eu tenho aqui, ó, 3 cloros desse lado e 2 cloros desse lado. Um alumínio desse lado e um alumínio desse lado. Então, a gente tem uma variação na quantidade de cloros. Poderíamos usar fração para igualar, mas podemos também fazer o seguinte: pegar esse valor, o valor de 3, e colocar aqui na frente, e pegar o valor de 2 e colocar aqui na frente. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Só que agora eu tenho 2 alumínios. Então, eu venho e coloco aqui na frente o valor de número 2. Equação balanceada. Próxima, 7. A 7, ela contém N2H4 mais N2O4, produzindo N2 mais H2O. Ou seja, nós temos duas reações de duas substâncias à base de nitrogênio, produzindo nitrogênio puro e água. E temos que igualar os valores. Eu tenho, ó, 2 nitrogênios aqui, eu tenho 2 nitrogênios aqui, que vai dar um total de 4. Então, eu coloco o 4 aqui na frente. Com relação à quantidade de hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios aqui e 4 oxigênios, certo? 4 hidrogênios, 4 oxigênios. Se eu colocasse aqui o 4 para igualar a quantidade de oxigênios, agora eu teria 8 hidrogênios. De alguma forma ia ficar errado. Então, dessa forma, eu não vou dar prioridade a começar pelo nitrogênio. A gente vai fazer pelo método de tentativas. No caso, preferência oxigênio. Então, vou colocar aqui, ó, 4 oxigênios, que é 4 vezes 1, certo? Logo eu tenho 4 hidrogênios, correto, com o número daqui. Só que como eu tenho 4 oxigênios aqui, que eu vou ter 8 hidrogênios, que é 4 vezes 2. Então, eu tenho que colocar um valor aqui, que vezes 2 também seja igual a 8. Então, nesse caso, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, o valor que eu vou colocar aqui é o 3, porque 3 vezes 2, 6. E a última, que é o CaO, mais, que é o óxido de cálcio, mais o ácido fosfórico, H3
PO4, produzindo sal, que é o Ca3. PO4, dentro do parênteses, 2. Mais H2O. Então, ó, nós vamos ter aqui uma situação em que eu tenho um óxido reagindo com um ácido, produzindo um sal, que é o fosfato de cálcio, e água. Desse lado aqui eu tenho 3 cálcios. Logo, desse lado, eu também tenho que ter 3 cálcios. Certo? Desse lado eu tenho 2 PO4. Aqui eu tenho apenas um O. Aqui na frente é 1. Então, 1 PO4. Então, tem que ter 2 PO4 aqui. Certo? Vamos ver agora a quantidade de hidrogênio. Tenho 2 vezes 3, 6. Logo, desse outro lado eu tenho que ter também 6. Então, vou colocar aqui o 3. Então, coloquei o 3. Nós temos agora 3 oxigênios aqui. Mais, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 4. 2 vezes 4 vai dar 6, 8. Ou melhor, 8, né? 8 oxigênios. Mais 3 oxigênios vai dar 11. Desse lado eu tenho 3 oxigênios. Mais, ó, 2 vezes 4, 8. Então, 11 também. Então, equação balanceada. Então, pessoal, essa aí é a correção da atividade que eu passei para vocês. E logo, logo a gente vai ter alguns outros conteúdos. E estarei explicando também estequiometria. Certo? Obrigado e boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam vendo.